Alô! Só pra registrar aqui nesse canal, né? Pra eu assistir daqui a alguns meses o que é que de fato aconteceu. É quase que uma ficção científica aqui, né? Do que aconteceu na política brasileira. Hoje, 29 de janeiro de 2026, tem gente que acreditando que Lula já tá eleito. E tem gente acreditando que Flávio Bolsonaro vai se candidatar. Pra Lula seria fantástico, né? Que aí, na minha opinião, não dá pra Flávio Bolsonaro. Apesar de que, num possível segundo turno deles dois, eu votaria em Flávio, mas não acredito que ele vá. E acredito que não dá pra ele, essa briga aí, né? Ele tá querendo ser o pai aí, mas cada um tem um CPF. E aí, inclusive por acreditar que Lula não está reeleito, eu também não ficaria surpreso se no fim das contas ele nem se candidatar, né? Tem gente que acha isso loucura, mas como eu disse, essa é uma história de ficção científica aqui. Aí, Flávio, daqui para abril, tende a não aguentar manter essa candidatura, até porque o irmão dele, né, já queimou boa parte, deu uma dividida lá na direita, indo lá para os Estados Unidos, fazendo, ao meu ver, um pouco de loucura. Aí, agora, o do maior expoente que tá sendo da direita, que é Nicolas, faz um ato aí fantástico. Você, gostando ou não do cara, tem que reconhecer, né? Mobilizou uma galera. Aí, durante esse ato, o cara que disse que vai se candidatar a presidente vai pra Israel. Pera aí também, né? Aí bota uma camisa da caminhada lá em Israel. O povo aqui, buscando lutar aqui, e o cara lá. Que nem o irmão, que foi lutar pelo Brasil lá. Bom. E reza a lenda que ele foi ver se conseguia algumas agendas também, né? Nos Estados Unidos e tal, mas ao que parece não foi recebido por muita gente. Aí teve que voltar, inclusive, antes do tempo. Então quem é que vai? A gente sabe da influência forte de dois players, né? Que é Kassab e Temer, né? Inclusive nessa linha, a chapa até mais ou menos final do ano passado já estava formada e, ao meu ver, era a chapa que ganharia inclusive de Lula. Tarcísio e Michele, né? Só que aí Tarcísio até hoje está dizendo que não vai. Eu não me surpreendo se der alguma coisa ele dizer, tá, então eu vou. Mas até agora ele tá dizendo que não vai. Aí tem a galera de Kassab aí, que ele vai tá usando também, eu acho que como barganha pra ver, né? Botando uma pressão pra galera se decidir. Eu acredito que o Ratinho seria um nome muito bom, inclusive a gente não tem como saber o que aconteceria, mas gostaria de ver ele na presidência. Acredito que ele tem feito um trabalho fantástico lá, no estado dele. Mas provavelmente vai pro Senado mesmo, e pro Senado ele tá eleito, né? É o que deve acontecer também com o Caiado e com outro cara lá, o Eduardo, né? Leite. Esses caras, se ninguém entrar em nenhuma chapa, deve ir todo mundo pra Senado e não tem muita chance de ganhar, né? Até porque esse ano são dois. Os caras ganhariam provavelmente com um, imagina com dois. Então o que é que vai acontecer nessa política? Lembrando que eu não sou nenhum analista político nem nada do tipo. Sou um cidadão que gosta de ouvir histórias e contar histórias. E aí o que é que eu acredito que pode acontecer? Valdemar tem investido bastante no PL, né? A bancada tem crescido. E para manter o fluxo natural das coisas, até pelo investimento grande que foi feito, tem que lançar um presidente. E aí Flávio, juntando com essa brecha de dizendo que o pai dele disse que é para ele ir, disse que é ele. Só que ele não indo, quem é que vai? Era para ir Tarcísio. Só que, ao que os caras falam, o próprio aquele Sóstenes falou até, em perda de time. Ele perdeu o time de pular pro PL e, ao que parece, vai ficar no partido dele mesmo, que lá ele é o 01, né? Para aqui ele seria, se ele viesse pro PL, ele seria tipo no máximo um 02 ali, né? Digamos assim, metaforicamente falando. E aí se ele não vier, os caras não lançam. Mas ao mesmo tempo tem que lançar um.
Aí a galera do outro lado, no sentido assim, contra Lula, tava esperando a palavra de Jair. Jair não botou a cara, né? Até porque tá sem poder, né? Dizendo que é Flávio. Flávio que tá meio que botando pra andar essa narrativa aí. Tanto que até, é engraçado, até o próprio Nicolas, ele não fala assim... não, eu tô com Flávio e tal, não sei o quê. Ele primeiro fala assim... Não, se Jair disse, vamos seguir. Entendeu? Ou seja, a questão ainda tá atrelada muito a Jair. E quem tá sendo a porta-voz de Jair, que tá carne e unha com o Jair, é a mulher dele, né? Michele, que inclusive, ano passado, foi mais até o ano passado, né? Rodou o Brasil todo aí, pelo PL Mulher. Muitos até criticando, dizendo que ela tava fazendo campanha. O que não é uma mentira, né? E pela conjuntura das coisas, com o sobrenome Bolsonaro, tirando Jair, é a que mais tem voto hoje, né? Até por ter uma rejeição menor. Ela, ano passado, transferiu o título pro DF. Só que essa semana, inclusive, e que para senadora muito provavelmente ela estaria eleita. Mas essa semana, inclusive, postou uma foto com aquela Bia Kicis, dizendo que Bia Kicis será a futura senadora do DF, ou seja, meio que apoiando ela como candidata. Nesse caso, Michele então não iria para lá. Valdemar da Costa Neto queria se juntar com Ciro lá no Ceará. Teve até questão judicial lá que um dos dois tirou o processo, não lembro exatamente qual. Mas aí Michele já lançou um candidato, tava tentando ao menos, lançar um candidato lá ou é ao governo ou ao Senado. Acredito até que é o governo e seria contra o próprio Ciro, né? Assim como tem uma mulher que ela tá apoiando no Senado, em São Paulo também. Ou seja, quem é que tem esse poder de estar lançando candidatos ao redor do país? De estar articulando, inclusive lá no Supremo, né? Para a questão de onde Bolsonaro ia ficar e tal. Jair, né? E quem é que tá no dia a dia com o cara que tem mais voto, né? Contra a Lula, digamos assim, que é o Jair. É ela. Então ela tá articulando aí. Naquela linha da chapa, que ao meu ver já estaria ganha, com Tarcísio e Michele, que ganharia até de Lula. Ao meu ver, ela já garantiu, digamos assim, se cacifar para uma chapa presidencial, né? Ou seja, para ser vice, talvez ela seria, contra Lula, a melhor vice para qualquer pessoa, né? Ela já se cacifou para isso. Até porque tem essa questão dos cristãos, né, os evangélicos e tal. Mas o que eu fico me perguntando é o seguinte. Mas beleza. Aí ela já se cacifou na chapa que ganha. Mas se Flávio não for e Tarcísio for pro governo mesmo, e o PL tem que botar alguém, vai botar quem? Nicolas não tem idade. Sobra pra uma mulher, né? Será os planos de Deus, né? Como será? Doideira esse Brasil. Então, nesta história de ficção científica, não seria uma surpresa na nossa próxima presidente, independente de como vai acontecer, os meios findar como próxima presidente do Brasil. Vamos ver aí nos próximos meses. Alô?